Vamos nos deter aos versículos 33, 34 e 35. Aos irmãos que encontrarem, que digam amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 12, do versículo 33 ao versículo 35. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Jesus, nós nos reunimos nesse momento aqui, nessa segunda parte de vigília. Somos gratos a Ti, meu Pai, por tudo aquilo que Tu tens realizado no nosso meio. Jesus, estamos agora diante da Tua palavra. Te pedimos o Teu direcionamento nesse momento. Pai, que eu seja apenas aqui um instrumento para que a Tua igreja seja edificada, Senhor. Faz aqui a Tua obra, ministra aos nossos corações. Pai querido, que não seja apenas aquilo que nós queremos, aquilo que nós necessitamos, mas aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós. Trabalha no nosso meio e ser conosco neste lugar. Continua conosco no nome santo de Jesus. Amém. Senhor, irmãos, por essa oportunidade, nós podemos estar aqui mais uma vez, por mais um ano, engrandecendo o nome do Senhor nessa vigília. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, mais que feliz, extremamente feliz por estar aqui nessa vigília e muito mais por estar ministrando a palavra do Senhor. Embora eu estivesse muito apreensiva, muito nervosa, porque é uma responsabilidade grande, porque uma coisa é você pregar na sua igreja local, mas uma coisa muito diferente é você pregar para pessoas que você, digamos, que não conhece tão bem. Mas eu disse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Foi difícil, foi uma luta dentro de mim para dizer sim para o convite, mas eu disse sim, porque, irmãos, quando nós dizemos eis-me aqui, nem sempre vai ser como nós queremos, sabe? Eu estava até conversando com a Evelyn sobre isso. Ela me disse assim: Kaline, eu orei para que, se eu fosse fazer algo nessa vigília que fosse para dirigir, o Senhor ouviu a oração dela, Ela dirigiu. E aí só que eu falei: mas Emily, eu orei para não fazer nada, só para ficar no banco adorando ali, só para ficar ali. Mas o Senhor não ouviu. Irmãos, Ele até ouviu, mas Ele não escutou. Ele não respondeu a minha oração. Ele disse assim: tu vai pregar nessa vigília. Porque não é sobre aquilo que nós queremos, irmãos. É sobre a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Irmãos, e voltando aqui para a palavra do Senhor, nós lemos aqui versículos que falam aqui palavras de Jesus, na verdade. Irmãos, a palavra de Deus, no sentido, a mensagem no sentido interno, quando eu falo interno, eu quero dizer quando a mensagem ela é voltada para o povo de Deus, para aqueles que estão em Deus, que professam uma fé em Cristo. Estou falando disso, porque existe uma mensagem que ela é voltada para encontrar os perdidos. Uma mensagem que é voltada, que se direciona a convidar as pessoas para virem até Jesus, para conhecerem mais dele. Mas existe uma mensagem que ela é voltada para nós, os servos do Senhor. E ela tem duas finalidades, irmãos. A primeira é glorificar a Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A primeira é essa, mas a segunda é a edificação da sua igreja. A palavra de Deus, irmãos, é para a edificação da sua igreja. Uma finalidade da mensagem do Senhor, edificação da igreja. Mas porque Deus, Ele quer que nós tenhamos direcionamento para nós sabermos o que nós devemos ou não fazer. A palavra é boa para edificação. Mas quando nós falamos de boa, não significa que eu vou dizer que Jesus vai te abençoar. Não é só isso, não é só bênção sobre a sua vida. Na verdade, quando se diz boa para edificação, às vezes a mensagem vai te confrontar. Às vezes a mensagem vai te dizer que tem que mudar. Mas glória a Deus, irmãos, porque isso é para o nosso crescimento. É para que Deus nos ajude a crescer na sua presença. E não é diferente com esta palavra. Quando eu disse sim para o convite que o Senhor havia me feito, eu disse: Senhor, eu vou, mas eu não quero pregar sobre aquilo que eu quero. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra. Eu quero que o Senhor me entregue algo para que eu entregue assim para a tua igreja. Irmãos, e ainda bem que não foi eu que escolhi, porque se fosse eu para escolher, eu nunca teria escolhido isso daqui, porque é uma responsabilidade muito grande. É exortação para a igreja do Senhor. Mas foi o Senhor, irmãos, que direcionou, foi o Senhor que preparou. E aqui, irmãos, nos voltando agora
Nós lemos versículos em que Jesus ele fala sobre árvore que dá bom e mau fruto. Depois ele vai chamar ali os líderes religiosos de raça de víboras. Depois ele fala sobre o bom e o mau tesouro, que o homem tira do seu bom tesouro coisas boas e ao contrário também. Só que qual o contexto disso? O contexto é Jesus, no capítulo 12 de Mateus, Jesus ele vai no sábado a um determinado lugar, alguma cidade da região da Galileia. Ele vai a um lugar no sábado e ele permite que os seus discípulos colham espigas, mas era um sábado, mas Jesus permitiu pela necessidade. E os fariseus, vendo aquilo, começaram a acusar os discípulos de Jesus. E aí Jesus explica muitas coisas, olha, foi a necessidade, deu exemplos inclusive. Aí depois Jesus vai para o templo. E aí Jesus cura, era um sábado ainda, Jesus cura um homem com uma mão atrofiada. E aí os líderes religiosos mais uma vez começam a acusá-lo, é proibido curar no sábado. E aí Jesus começa e fala, é lícito fazer o bem no sábado. E aí o Senhor, olha como os líderes religiosos perseguiam Jesus, irmãos. Aí depois Jesus sai, depois Jesus ele liberta um endemoniado. E aí os fariseus dizem que Jesus ele não expulsa demônios, começam a acusar Jesus, blasfemar contra o Filho de Deus, irmãos. Eles falam, olha, ele não expulsa demônios com autoridade divina, porque eles nunca reconheceram isso. E eles disseram assim, ele expulsa demônios por meio de Beelzebul, príncipe dos demônios. Olha a blasfêmia, irmãos, contra o Filho de Deus. E aí Jesus, ele começa a explicar algumas situações, a exortar aqueles homens. Ele fala sobre, olha, blasfêmia contra o Filho, contra o Pai tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem. Ele exorta aqueles homens. E aí ele fala esses versículos que eu quero me deter a eles. Ele diz, considerem, uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim. Irmãos, aí eu estudando essa palavra, fiquei me perguntando, mas por quê? Por que o Senhor compara o homem a uma árvore? Porque aqui Jesus está fazendo essa analogia. Eu fiquei me perguntando, lá em Salmo capítulo 1, o salmista vai dizer, bem-aventurado é o homem que anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2, antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Mas o versículo 3 vai dizer que o homem que pratica essas coisas, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no tempo devido dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz prosperará. Irmãos, é uma promessa do Senhor. Mas o salmista está dizendo assim, ele praticar o versículo 1 e o versículo 2, que diz que ele precisa obedecer a palavra de Deus. Ele será como essa árvore plantada junto a ribeiros de água. Irmãos, já adianto que, como eu falei, árvores somos nós. E eu fiquei me perguntando, para que serve uma árvore? Qual é o papel de uma árvore? O que é uma árvore? Irmãos, a árvore é uma planta, certo? Mas ela não é uma simples planta. Ela é uma planta que é capacitada para crescer, para criar uma estrutura. Ela é capacitada para dar frutos também, a grande maioria das árvores. E nós somos essa árvore. Nossa, sabe, tem um ditado muito conhecido que diz que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. É até repetitivo falar isso, mas é verdade. Porque, irmãos, Deus, quando ele nos escolhe, ele nos capacita. Nós somos árvores capacitadas, irmãos, pelo Senhor. Nós somos árvores capacitadas para crescermos, para termos uma estrutura bonita, frondosa, como uma boa árvore. E aí, irmãos, a árvore também, ela se divide em algumas partes, né? Raízes, tronco. Qual a finalidade do tronco? O tronco sustenta a árvore, ela transporta também a seiva, que são os nutrientes, ela transporta das raízes para as folhas. As folhas fazem o papel da fotossíntese, o processo de fotossíntese, que transforma o gás carbônico em gás oxigênio, que é essencial para a vida humana. Ela tem um papel essencial para a vida humana. E os frutos, para que servem? Para alimento. As flores servem para a reprodução. Os frutos servem para o alimento, mas não o alimento da própria árvore. Não é um alimento para a árvore. A árvore produz frutos que servem para alimento de outras pessoas, de animais, de seres humanos. Irmãos, lembrando que nós somos essa árvore. E eu não falei da função da raiz, irmãos, mas mesmo assim ela não é menos importante. Pelo contrário, a função da raiz é a mais importante, porque uma árvore, ela só pode ser uma árvore se ela estiver enraizada em um solo. O solo é o Senhor, o solo é Jesus, irmãos.
Sabe, a árvore não vai desempenhar o seu papel eficazmente se ela não estiver fincada no solo. Creia Jesus, irmãos. A árvore, ela não cresce primeiro para cima, ela cresce para baixo. Ela se aprofunda no seu solo. Para que ela faz isso? Para que ela encontre água, que é essencial para a vida da árvore, e para que ela encontre alimento, nutrição. Ela não vai conseguir se nutrir da forma correta se ela não se aprofundar no solo. Uma árvore com uma raiz rasa, irmãos, ela não vai ser uma boa árvore. E é disso que eu quero falar. É isso que eu quero trazer para a igreja, irmãos. O solo é a presença do Senhor em nós. Nós precisamos estar enraizados nesse solo que é o Senhor Jesus. Nós precisamos criar raízes no Senhor. Sabe, eu me perguntava muitas vezes, cheguei a me perguntar, Senhor, por que as pessoas se desviam tão facilmente da Tua presença? Sabe, são pessoas que nós olhamos e quando serviam ao Senhor, nossa, eram pessoas que estavam ali na frente da obra de Deus, que trabalhavam, que eram engajados na presença de Deus. E eu me perguntei isso. E aí o Senhor me respondeu através disso aqui. Que, irmãos, muitas vezes nós não nos enraizamos em Cristo, não criamos raízes nele. Irmãos, uma árvore que não se enraiza no seu solo, qualquer vento pode derrubar. Qualquer vento pode te fazer se desviar da presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos estar enraizados. Qual é o motivo? O que leva uma árvore a não dar um fruto bom? Porque o Senhor Jesus está dizendo aqui, a árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim dá fruto ruim. E eu fiquei me perguntando, mas o que pode levar uma árvore a dar frutos ruins? Irmãos, uma dessas motivações é uma raiz rasa, como nós acabamos de falar. Outras coisas são pragas e doenças, que muitas vezes nós deixamos que isso nos atinja, porque nós não estamos enraizados no Senhor. E isso vai nos deixar mais suscetíveis a doenças e a pragas. Irmãos, e o que uma doença faz? Ela enfraquece aquela árvore. E o que a praga faz? Ela suga a árvore. Ela suga, irmãos. Pecado, irmãos. Pecado nos suga da presença de Deus. Pecado nos enfraquece. O pecado nos enfraquece, irmãos. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos vigiar. Sabe por quê? Porque o Senhor, irmãos, diz que nós precisamos vigiar. Ele não teria dito isso se não fosse necessário. Vigiem e orem. Porque, irmãos, o diabo está ao nosso derredor, fugindo como leão, procurando nos tragar. E nós precisamos vigiar em todas as situações. Nós precisamos. Irmãos, essa doença, essa praga nos suga. Sabe o que é isso? São as coisas que nós deixamos entrar na nossa vida. São as coisas que nós permitimos, porque diz assim, não tem nada não. Sabe? São as redes sociais que nos sugam da presença de Deus. São as amizades que não convêm, que nos sugam da presença de Deus. São relacionamentos fora da presença de Deus, que muitas vezes também nos tiram da presença do Senhor. Depressão, ansiedade, doenças. Irmãos, se nós não estivermos enraizados na presença de Deus, nós estaremos suscetíveis a tudo isso. Mas o Senhor diz assim, estejam em mim para que eu esteja em vós. Estejam arraigados em mim. Irmãos, sabe por que Ele faz? Não é porque simplesmente Deus quer, não. Porque Ele sabe que se não for assim, a gente vai perecer. É por amor a nós que Ele faz isso, irmãos. Deus nos exorta por amor. Não porque Ele quer mandar em você, não. É porque Ele tem misericórdia de você. É porque Ele te ama, que Ele te exorta. Para que tu se volte para Ele. Para que tu se torne. Para que tu torne a fazer a vontade do Senhor. Irmãos, e aí Deus continua falando que uma árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. O Senhor está falando, irmãos, que não apenas de aparência. O Senhor está dizendo que aparências enganam. Ele está dizendo assim que uma árvore é conhecida pelo seu fruto, não somente pela aparência. Está falando do fruto em si, do sabor daquele fruto. Sabe, irmãos, aparências enganam.
Aparências, muitas vezes algo pode aparentar ser bonito, o fruto pode aparentar ser bonito, mas o sabor dele às vezes pode ser amargo. E às vezes nós estamos produzindo frutos bonitos, mas aqueles frutos estão sendo amargos, ruins, não estão servindo para nada, senão para jogar-se fora. E aí, irmãos, a palavra de Deus diz em Mateus 15, capítulo 11, que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. É isso que contamina. Porque o fruto ele vai sair de você, irmão. E o que tem saído de você? O que tem saído de nós? Quais os frutos nós temos produzido? Será que esses frutos têm sido como os frutos daquela árvore a qual a serpente ofereceu para Eva? Era um fruto bonito, mas um fruto que contaminava. Quais os frutos nós temos produzido, irmãos? Quais os frutos? Será que são frutos ruins? Será que são frutos que contaminam? Ou são frutos que abençoam? Quais têm sido as suas atitudes? São atitudes de um servo de Deus ou de alguém que não serve ao Senhor? Será que você tem sido um bom exemplo ou um mau exemplo? Será que você tem sido uma desculpa para que as pessoas não sirvam a Deus? Será que as pessoas olham para a tua vida e dizem assim, eu não quero ser crente igual a fulano, porque se for, né, nem quero. Irmão, e as pessoas já querem uma desculpa. Se você for um motivo para essa desculpa, eles vão usar. As pessoas vão usar. Mas se você for alguém que serve ao Senhor da forma correta, se você for alguém que teme a Deus, que as suas atitudes glorifiquem a Deus, as pessoas vão olhar e dizer, eu quero ser crente igual a ele. Irmãos, nós somos exemplo para uma geração que nos observa. Sabe, Paulo diz assim, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Irmãos, isso não é prepotência, sabe por quê? Porque quando você serve a Deus, quando você está em obediência ao Senhor, quando você se coloca em humildade na presença de Deus, dizendo, Senhor, eu preciso melhorar, eu estou aqui para aprender contigo, você serve de exemplo para os outros. E as pessoas podem imitar você, porque você está imitando Cristo. Irmão, se você imita Cristo, está tudo certo. Mas se você não imita as atitudes do Senhor, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso maior exemplo a ser seguido. É o nosso espelho. E se nós não imitamos, nós estamos imitando outras coisas. Outras coisas. E aí o Senhor está falando, irmãos, de atitudes, de comportamento. O Senhor está falando que atitudes revelam o nosso caráter, revelam aquilo que está dentro de nós. E aí Jesus, depois mais à frente vai falar que a boca fala do que o coração está cheio, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E aí Jesus ele se direciona agora aos fariseus dizendo, raça de víboras. Isso às vezes assusta, né? Isso dá um negócio na gente assim, na hora que eu li assim, isso aqui que o senhor quer que eu pregue mesmo? Tem misericórdia. Mas aí eu fui, né? Mas assim, o que Deus quis dizer com isso? Raça de víboras, para aquelas pessoas. E aí, o que é uma víbora, irmãos? Víbora é uma serpente, é uma cobra. Isso representa pecado. Quando a gente fala em serpente, logo nós lembramos de quê? Da serpente que ofereceu o fruto para Eva. Pecado. Ofereceu o pecado para ela. E aí, lá em Números 21, o que acontece? Números 21, o povo israelita blasfema contra Deus, peca contra o Senhor, e Deus faz o quê? Envia serpentes para que eles fossem picados, ficarem doentes, e muitos ali morreram, milhares morreram. E aí o que eles fazem? Eles dizem assim, Moisés, nós reconhecemos que nós pecamos, isso está acontecendo por culpa do nosso pecado. E aí o que Deus diz? Ele diz assim, Moisés, constrói uma serpente de bronze, coloca numa haste e finca ela no meio do acampamento israelita. E aí o que era para fazer? O que acontecia? Quando eles olhavam para a serpente, eles eram curados. E o que isso significa? Que eles olhavam para a serpente representava o pecado. Eles olhavam, olha, está acontecendo isso por causa do nosso pecado. Eles reconheciam o pecado e eles eram curados, irmãos. Então, serpente representa o pecado. Mas aí eu pesquisando algumas coisas, algumas situações, aí eu vi que raça de víboras também significa herdeiros do pecado. Era uma expressão usada na época de Jesus, que João Batista inclusive também usou, se referindo a alguns judeus. Ele disse raça de víboras. E outro significado é quase a mesma coisa, que é herdeiros de Caim, descendentes de Caim. Irmãos,
Preste atenção, o Senhor está se direcionando aos fariseus, pessoas que estavam na presença de Deus, estavam todos os dias no templo. E quem era Caim? Caim, irmãos, era alguém que conhecia a Deus, que tinha acesso ao Pai, que conversava com Deus. E aí, em um determinado momento, ele se deixou levar pelo sentimento de inveja pelo seu irmão. E aí, o que acontece? Ele oferece ali um sacrifício a Deus, oferece sua oferta a Deus, e Abel também oferece sua oferta. Só que, irmãos, o problema não era a oferta, o problema era o coração de Caim. Esse era o problema, porque o que movia o coração de ambos eram coisas diferentes, eram sentimentos diferentes. Abel tinha a intenção de agradar a Deus com o seu sacrifício, mas Caim, irmãos, Caim, ele queria demonstrar que era melhor do que o seu irmão. Era isso que movia o coração de Caim. Eu quero ser melhor do que ele, eu quero oferecer uma oferta melhor do que a dele. E por isso Deus não aceita. Não é birra do Senhor, não, irmãos. Ele não aceitou porque não foi um sacrifício de coração. Foi para demonstrar prepotência e orgulho, para demonstrar que ele era melhor do que o seu irmão, que era mentira. Eram todos iguais diante do Senhor. E ali ele se enfurece, e ali ele muda o semblante dele. E o que acontece? Irmãos, olha que interessante. Deus, o próprio Deus, vem até Caim e fala com ele, irmãos. Face a face. Diz assim, ele, olha, Caim, por que o teu semblante mudou? Olha o Senhor preocupado com o semblante de Caim, irmãos. Olha a intimidade que existia entre eles. E aí ele fala, olha Caim, se tu tivesse feito corretamente, será que eu não teria aceitado o teu sacrifício? Mas sabe o que Deus diz para ele? Ele diz assim, Caim, o pecado te ameaça a porta, mas você deve dominá-lo. Você deve dominá-lo, irmãos. Caim tinha acesso a Deus, conversava com Deus, mas o pecado estava à porta ameaçando. Irmãos, não é diferente conosco. Não é diferente. Sabe, o Senhor está falando isso para nós. Deus está falando para você isso. Você está todos os dias na presença de Deus, mas como está o seu coração diante do Senhor? Quais os sentimentos têm habitado no seu coração? O que você tem permitido que acesse ao teu coração? Caim foi movido pela inveja. Nem sempre é a inveja que move o nosso coração. Às vezes são outros sentimentos, são outras coisas que estão ocupando um espaço que era para ser do Senhor. E nós estamos nos deixando levar por essas situações. Sabe, mas algo que me chama a atenção é quando o Senhor fala isso para Caim. Ele diz, olha, o pecado te ameaça a porta, tu, porém, irmãos, isso me lembra algo maravilhoso. 2 Timóteo capítulo 4. Paulo se direciona a um jovem, Timóteo. Paulo fala para ele, amado Timóteo, meu amado filho na fé, era um filho na fé de Paulo. Ele está dizendo, olha Timóteo, na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação por sua glória, eu exorto solenemente, pregue a palavra. E Paulo fala muitas coisas para ele, irmãos. Ele está dizendo assim, como o irmão Anderson falou no início, jovem, você faz a obra de Deus. Mas Paulo está falando dos riscos que existem. Ele está dizendo assim, olha, tem pecado ao teu redor, pessoas estão se entregando à apostasia, muitos estão se desviando da presença do Senhor. Tu, porém, não seja como ele, não seja como eles, não faça igual a eles, faça diferente. Paulo diz assim, Timóteo, tu, porém, seja sóbrio em tudo. O que é ser sóbrio, irmãos? É o contrário de estar embriagado. Paulo estava dando a entender que os outros ao redor de Timóteo estavam embriagados de pecado, cheios de pecado. Porque, irmãos, o pecado nos embriaga. Quando alguém está embriagado, ele não consegue pensar, falar direito, não consegue andar direito, não consegue fazer nada direito. Tem que ser carregado, tem que ajudar ele. Assim, irmãos, são as pessoas quando estão em pecado. Não tem olhos espirituais, não tem visão espiritual, está tudo certo, se acomoda no pecado. Mas Paulo está dizendo a Timóteo, não seja como eles, seja sóbrio, esteja na presença de Deus, faça a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
Deus está falando para nós, irmãos, como jovens que estamos aqui na presença de Deus. Nós precisamos fazer a obra do Senhor, cumprir com o chamado do Senhor e não olhar, irmãos, para aquilo que está à nossa volta. Pecados, pessoas que estão se desviando, que estão caindo em seus próprios desejos. Nós precisamos ser diferentes, irmãos. Precisamos ser exemplo. Precisamos fazer diferente. Precisamos ser árvores que dão frutos e frutos bons. Frutos saborosos. Não frutos apenas bonitos, mas frutos bons, irmãos, saborosos. E aí, mais à frente, o Senhor vai falar sobre... a boca fala do que o coração está cheio. O versículo 34 ainda. No final diz assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, o que nós temos enchido o nosso coração? Sabe, nós costumamos manifestar aquilo que está dentro de nós. E na verdade isso é lógica, isso é física. Aquilo, um recipiente que o líquido que está dentro dele, ou qualquer outra coisa que estiver dentro dele, se ele atingir o limite daquele recipiente, ele vai transbordar. Irmãos, do que nós temos nos enchido? Será que de coisas ruins ou coisas boas? Sabe? E aí, eu me lembro da passagem que dizem lá em Tiago, que diz que numa fonte não pode jogar água doce e água salgada. Ou ela é doce ou ela é salgada. Não pode jorrar duas fontes, irmãos. Você não pode servir a dois senhores. O Senhor não divide as glórias dele com ninguém. Ou você serve a Deus ou não, é sim ou é não. Irmãos, nós precisamos escolher servir a Deus. Escolher encher o nosso coração com coisas que nos edificam. Para que nós possamos transbordar de coisas boas. De coisas que vão abençoar as outras pessoas. Nós precisamos, irmãos, fazer isso. É para o nosso próprio bem. Porque senão nós seremos árvores que não dão fruto. E sabe para que serve uma árvore que não dá fruto? O que a Bíblia diz sobre isso? Que ela serve para quê? Apenas para ser cortada e lançada no fogo. É para isso que uma árvore que não dá fruto serve. Não queiramos ser essas árvores, irmãos, que não dão fruto. Queiramos dar frutos e frutos bons, frutos abençoados, frutos, irmãos, que abençoam outras pessoas. E aí, irmãos, no final dessa palavra, no versículo 35, diz aqui: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Irmãos, é lógico isso daqui. E sabe, a palavra que Jesus usa para tesouros é tesauros, no grego, que o Novo Testamento foi escrito no grego. E aí, o que acontece? O que significa isso? Tesouro significa depósito de algo de valor. É um depósito em que você coloca coisas que você considera de valor. Você coloca nesse depósito coisas que você dá valor. Irmãos, o depósito que Jesus está falando aqui, sabe o que é? O nosso coração. Nós temos enchido o nosso coração de coisas que nós consideramos de valor. Nós temos dado valor a quê, irmãos? Nós temos tido como preciosidade o quê? Porque uma coisa é nós falarmos: Jesus, eu te amo, Jesus isso e aquilo. Mas, irmãos, se isso não estiver no nosso coração, não adianta nada. Não adianta nós falarmos e se as nossas atitudes estão sendo contrárias. Se nós temos valorizado coisas banais ao invés da presença do Senhor. Irmãos, qual o sentimento que tem habitado no nosso coração em relação a Deus? Será que é colocando a presença do Senhor em segundo plano? Será que as coisas materiais têm vindo primeiro? Será que os meus estudos têm vindo primeiro? Será que aquele namoro tem vindo primeiro? Será que aquela amizade, você tem dado muito mais valor a uma amizade do que para a presença de Deus? Irmãos, não pode ser assim. É necessário que exista o mesmo sentimento que houve no coração do salmista, quando ele diz no Salmo 73: a quem tenho eu nos céus, senão a ti, Senhor? E na terra, nada mais eu anseio além de
junto a Ti. O meu desejo é pelo Senhor. O meu bem mais precioso é o Senhor, é Ele, é sobre Ele. É sobre Ele, é sobre a presença de Deus, irmãos. Que fortalece a árvore que somos nós, que alimenta, tudo provém dEle. E aí o apóstolo Pedro vai exortar aos crentes dizendo assim: antes de tudo, santifiquem Cristo como Senhor do coração de vocês. Que Ele seja o Senhor, que não mais as suas vontades, que não mais as minhas vontades, mas que Ele mande agora. Que sejam as vontades do Senhor, que não mais os meus desejos, não é sobre aquilo que eu quero, é sobre aquilo que o Senhor quer para a tua vida. Irmãos, esteja submisso à vontade de Deus. Santifique o Senhor como centro do seu coração, como Senhor do seu coração. Irmãos, porque nada das coisas valem. Não adianta nada nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Não existe nada, irmãos, pode suprir o vazio que a falta da presença de Deus faz. Nada, irmãos, nada. E nós precisamos avaliar a nossa vida. O Senhor está nos chamando a avaliar a nossa vida. Quais têm sido as nossas atitudes? O que nós temos demonstrado? Que árvore nós temos sido? Que pessoas nós temos sido? Será que como Caim ou como Abel? Que oferece um sacrifício ruim ou um sacrifício bom para o Senhor, que possa agradar ao Senhor? Nós precisamos avaliar, irmãos, a nossa vida. Ah, mas eu já estou perdido. Eu não tenho jeito, irmãos, tem jeito. Jó 14:7 vai falar sobre uma árvore que foi cortada, que já morreu o seu tronco. Mas o Jó está dizendo assim: porque há esperança para essa árvore que foi cortada, que o seu tronco morreu, mas ao cheiro das águas ela brotará novamente, não cessarão os seus renovos. Irmãos, aqui não é só cheiro de água, aqui tem a água viva. O próprio Jesus está aqui nesta noite, irmãos. Ele é a fonte da vida que jorra para uma vida eterna. É Ele, irmãos. Então, se você quer se consertar com o Senhor, Ele está aqui para te receber novamente. Ele está aqui para dizer: eu te dou uma nova oportunidade de fazer diferente. De agora, tuas atitudes serem diferentes, tuas palavras serem diferentes. De agora, tu se fazer como um verdadeiro servo de Deus. A esperança para você. Então, irmãos, faça, sabe? Escolha isso, tome essa decisão. Deus, Ele não pode escolher por você. Deus, Ele não vai fazer isso. Não é por força nem por violência. Deus, Ele não nos força a nada. Mas não adianta nada nós fizemos eita, o Senhor falou comigo aqui hoje, e nós saímos e nós não praticamos aquilo que Deus disse para você. Não adianta nada, nós precisamos tomar uma decisão, irmãos, de agora fazer a vontade do Senhor, de agora escolhermos a presença de Deus, priorizarmos o Senhor nas nossas vidas como o Senhor do nosso coração. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Então, que nós possamos entender aquilo que Deus tem para falar para nós. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade e testemunhar, irmãos, porque... inclusive, eu estava falando agora à tarde para a nossa, pedindo oração para ela, dizendo assim: nossa, não, para mim que eu vou pregar hoje. Né? E aí ela falou algumas coisas que me deram uma injeção de ânimo. E aí ela disse: manda um abraço para os irmãos. Eu já estava quase esquecendo, foi o pastor Raimundo, a irmã Sandra, a esposa do pastor Raimundo, mandou um abraço para todos os irmãos. E aí, irmãos, há 2 semanas atrás, eu achei que eu fosse só cantar na vigília. Eu, Senhor, vou ter que escolher um hino, alguma coisa para eu cantar. Mas não era isso que Deus tinha para mim, né? E aí, faltando alguns dias, acho que 8 dias para a vigília do pastor Silvio, né, eu me deparo, né, abro o meu WhatsApp com algumas ligações perdidas. E aí eu tomei um susto, pensando assim: eita, é alguma coisa para a vigília, não sei o que é, dirigir ou pregar, já é alguma coisa. E aí, depois de algumas horas, eu olhei aquela mensagem, o pastor Silvio me convidando para pregar. Eu comecei a rir comigo mesmo: não prego, não, eu vou dizer não, pastor Silvio, eu não prego, não sou pregadora. E aí meu negócio é cantar. Se fosse para dirigir era uma coisa, agora para pregar. E aí eu ia responder dizendo assim: não, pastor, não, deixa para uma próxima oportunidade. E aí, só que na mesma hora, no mesmo instante, Deus me fez me lembrar de algumas palavras que Ele havia liberado sobre a minha vida. E ali, eu não vou responder, eu vou esperar uma resposta do Senhor primeiro. Senhor, eu disse assim para o Senhor, eu fiz igual a Moisés. Eu disse: Senhor, eu posso até ir, mas eu só quero isso se o Senhor me garantisse que o Senhor vai estar comigo. Só se o Senhor me garantir isso. Irmãos, e eu quero dizer para você que o Senhor, Ele fala. Deus, Ele fala com a gente. Não é um Deus que falava na antiguidade, não. Ele fala com você.
Ele é um Deus que prova que Ele é um Deus conosco, Deus Emmanuel. Ele prova a sua presença nas nossas vidas. E Deus me respondeu, irmãos. Eu disse, eu estarei contigo quantas vezes tu precisar, quantas vezes for necessário. Não só essa vez, mas quantas vezes for necessário. E ele disse, vai. E mais outra coisa, não tenha medo. Irmãos, naquele momento, quando eu respondi o pastor Silva, eu falei, sim, pastor, irmãos, eu estava nervosa. Mas na hora que eu disse sim, o Senhor invadiu meu coração com uma paz que eu não conseguia explicar. Porque eu disse sim para um chamado do Senhor, irmãos. E eu quero te dizer que não é sobre a sua capacidade, não é sobre a minha capacidade. Porque quando eu fui orar, eu disse, Senhor, eu falei das minhas limitações, Senhor, eu não sou pequena demais, eu sou isso e aquilo. Mas o Senhor me disse assim, ei, a minha graça te basta. Ele me fez lembrar das palavras de Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nós não somos capazes, irmãos, é Ele que nos capacita. Então, faça a obra de Deus, diga sim para a obra do Senhor, escolha fazer a obra de Deus, porque, irmãos, é bênção para as nossas vidas, amém? Então,